Olha a mensagem! Cara, vamos ver o do Piuí, né? Faz tempo que a gente não vê um Piuí Games. Vamos ver a análise dele do David Jones, ó. Do James Bond. Opa, ele voltou, caralho. Aí, mano. Pô, pra quem achou que ele tinha se fudido, né? Tinha sido exilado do canal, voltou aí, porra. Tá, vamos ver aqui, né? I know it's stupid, I know it's stupid to be mad about the boy. Boa noite. Uma Coca-Cola com limão, em rodelas. Não experimenta. Tá faltando um Rick editor. Obrigado. Quem é você? Piuí. Miguel do Piuí. Eu vi um comentário do Twitter que os caras do Piuí no vídeo do Red Dead parecem os dois cowboys gays do filme da montanha. Ai, cara. Cada James uma. Bond é um dos personagens mais reconhecíveis da história do cinema. Você conhece, seu tio também, sua avó e, se bobear, até quem vive embaixo de uma pedra. E é um personagem tão reconhecível que você pode fazer junto comigo aqui um exercício de fechar os olhos e imaginar como esse personagem deveria parecer. Alto, bonito, cabelo alinhado, perto dos 40 anos, roupa elegante e comedor. Não dá para tirar da equação que o James Bond adora uma Pô, mulher. tá meio estranha a narração, Especialmente né? se for casado. Am I going to have a problem with you, Eu Bob? achava que ele era. Assim, eu não vejo Piuí, né? Mas eu achava que era mais natural, assim, mais. Pô, jeitão galera, né? No, don't worry. You're not my type. Smart. Single. Mas você é safado, né? E essa construção se deu porque o personagem tem Ele tá um imenso forçando? impacto na Pode ser cultura também, né? pop, com 25 filmes oficiais Opa! já lançados. E tudo isso começou em 1964, quando o saudoso ator escocês Sean Connery interpretou o personagem em 007 contra o satânico Dr. No. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. James Bond. Sério, São olha esse 27 cara, filmes, ele é a tá? personificação do agente. Claro, ter estado em vários filmes de sucesso fez com que a imagem dele São 27 filmes porque tem mais um do Sean Connery. E tem o Cassino Royale dos anos 60. Esse era o cult, né? Que a gente ia ver em live aqui. E foi boicotado pelo Jotinha, né? São 27 filmes. ficasse marcado a ferro quente na mente das pessoas, né? Sean Connery Só quem é fã basicamente lembra representa desse, um velho. arquétipo pelo qual todos os bondes posteriores foram medidos, pois sozinho ele tinha 3 qualidades importantíssimas: um charme natural, o porte físico e o caráter dúbio. Ele era o herói da trama, mas muitas vezes atravessava a linha do moralmente correto para realizar suas missões e também, claro, pegar uma gostosa. It's wonderful. What's going on behind my back? Look. No hands. E depois dele tivemos George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e, claro, Daniel Craig. E cada um deles trouxe alguns elementos diferentes para o personagem, e os filmes deles também trouxeram algumas coisas diferentes para a saga. George Lazenby, em sua única participação, trouxe uma faceta mais trágica, com seu personagem sofrendo emocionalmente. O Moore estava em filmes mais espalhafatosos e fantasiosos. Sim. Timothy Dalton era mais sombrio e realista. E isso fez com que a audiência se chocasse muitas vezes com a atitude do personagem. O Pierce Brosnan trazia uma elegância que lembrava o Sean Connery, mas balanceava muito bem com uma ação mais moderna. E por último, Daniel Craig, que basicamente é um pupurri de todas essas versões que eu comentei e basicamente ficou na mente das pessoas como a versão definitiva do personagem. Cara, eu acho que não, mano. Discordo disso aí, então. Sabe aqueles casos tipo Robert Downey Jr. como Tony Stark, Hugh Jackman como Logan Wolverine? Meio que aconteceu uma coisa parecida. E esse foi o último Bond dos cinemas. Dos cinemas. Isso porque desde 2019... Cara, tipo assim, as pessoas mais velhas, pelo menos que eu vejo, né? Costumam gostar mais do... Cara, me fugiu o nome do autor, viado. Pierce Brosnan.
pessoas mais velhas, assim, tipo, da idade da minha mãe, mais ou menos, costumam lembrar com mais carinho do Pierce Brosnan. Acho que é uma coisa mais de gente jovem, né? Que viu mais, igual o Jotinha, né? Que viu os filmes só do Daniel Craig. Aí, de fato, né? Tem essa associação com o personagem. Mas, pô, isso aí vai acompanhar ao longo do tempo, né? Se eu perguntasse pro meu avô, não sei se meu avô já viu James Bond, né? Provavelmente ele ia gostar mais do Sean Connery. Tem isso também, né? Interactive, famosa por ter feito os games do assassino careca Hitman, estava trabalhando no projeto 007, que viria a ser o mais novo game do agente britânico 007 First Light. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Pera, isso é o 007? Mas isso é uma piada de merda. Bom, pra ser sincero, essa reação negativa brilhantemente feita pelo nosso ator, que se formou no curso Wolf Maia para atores na turma de 2017, não é uma unanimidade. Mas sim, tivemos várias reações negativas, porque fica claro que a IO Interactive estava aqui fazendo um James Bond mais jovem. O próprio nome First Light, ou Primeira Luz em tradução livre, meio que deixa claro que é o início de carreira do agente. Só que para muita gente, James Bond é aquela imagem gerada pelo exercício do início do vídeo. Alto, bonito, cabelo alinhado, roupa elegante, perto dos 40 anos e comedor. Qualquer coisa que escapasse dessa descrição, que fosse diferente do que as pessoas imaginavam, causaria uma estranheza natural. E foi o que aconteceu. Esse Bond parece o Peter Parker do jogo da Insomniac de Spider-Man, Tom Cruise e Nathan Drake com é verdade. Britânico. O nome é Drake. Nathan Isso é verdade, isso é verdade. Drake. Mais um símbolo da masculinidade que vai de base. Eu senti que Daniel Craig foi o último. Valores modernos. Bom de pai de pet. Troca o Aston Martin por um BID. Faz crossfit, joga beach tênis, feminista e usa linguagem neutra. AG 024. Bandeira LGBT, bandeira LGBT, bandeira LGBT. Flop 007. Um novo dia para dar. E como é bom vir aqui depois de finalizar o game e falar que essa gurizada aí, ó, mordeu a língua, porque o game é muito bom. A língua é o chicote do cu, né? Esse gurizão aí é sim o James Bond. I would like you to join His Majesty's Secret Que Service. isso, velho? Até a Amy virou indiana, To velho. make you a spy. Que lacração é essa, Porque velho? tudo aquilo que se espera de um bom James Bond Já não basta está a Tatiana aqui, dela, mano. charmoso, impetuoso, sarcástico, cabelo na régua e sim, ele é pegador. You like it straight up. I've been known to experiment. Em 007 First Light dá pra ver que o pessoal da IO Interactive realmente fez um estudo pra ver o que o personagem tinha que ter, e boa parte dessas coisas eles trouxeram aqui e até adicionaram detalhes bem interessantes, como a cicatriz que o James Bond tem no rosto. Aí vocês Tem perguntam sexo assim, no "Peraí, jogo, Bernardo." que cicatriz é essa? Porque eu não lembro de ver Com isso mais no de uma filme. mulher, velho. Geralmente quem tem cicatriz é o vilão. É, meu irmão, a sua cabeça até Com pode mais de explodir, uma mas mulher, o velho. James Bond ele não nasceu nos cinemas. Ele Opa. veio da literatura. James Bond nasceu em 1953 no livro Cassino Royale, do escritor britânico Ian Fleming. Aliás, o Ian Fleming imaginava o personagem dessa maneira aqui. Homem alto, atlético e sombrio, com cerca de 1,83 m, 76 kg. Ele tem cabelo preto curto, com uma mecha rebelde sobre a testa, olhos cinza azulados, uma cicatriz vertical fina na bochecha direita e outra no ombro esquerdo, frio e implacável. Seu rosto lembra o do ator Rogue Carmichael. E quando a gente vai para as páginas dos livros do Ian Fleming, a gente vai ver um personagem que pouco se assemelha a... O Dalton, inclusive, é o James Bond que mais parece com a descrição do livro. Acho que tem até um retrato desenhado assim. Acho que não sei se em colaboração com o Ian Fleming, mas ele parece um... Eu não sei assim como é que eu poderia definir, né? Acho que é uma imagem um pouco semelhante com o do Sherlock Holmes dos livros. É um sujeito com a idade a mais, com a virilidade, né? Não lacrador. É bem diferente desse aí, tá? Bem diferente. Versão que a gente conhece dos cinemas. Pois lá ele é muito mais humano e O Over seria um bom James Bond, com certeza.
Carmichael. E quando a gente vai para as páginas dos livros do Ian Fleming, a gente vai ver um personagem que pouco se assemelha à versão que a gente conhece dos cinemas. Pois lá ele é muito mais humano e vulnerável. Apesar de ser uma espécie de arma do governo, ele não é invencível como muitos filmes da franquia nos fazem acreditar. Na verdade, é um homem que, apesar de ser implacável, tem vários conflitos internos. E todo o contexto da história que o personagem Tipo vivia quais? era mais focado no momento sociopolítico que o Ian Fleming via André na época, Piuí. a Guerra Fria. E por ser um produto da época, o James Bond nos livros era definitivamente mais utilitarista e até machista do que a gente jamais viu. Opa! Além disso, ele era basicamente alcoólatra, fumante, compulsivo e tinha tendências de picar o próprio pastel. Por outro lado, era extremamente leal ao seu país e aos seus parceiros. Fala Ele do jogo. basicamente personificava o ideal masculino pós-Segunda Cara, ele é... Caralho, já tá na metade do vídeo, viado. Ele nem começou a falar do Guerra jogo. Mundial. O exemplo perfeito do homem que as mulheres desejam e os homens querem ser. Isso nos anos 50, pra deixar claro, né? E alguns desses traços foram incorporados ao personagem James Bond na atuação do Sean Connery, especialmente Meu Deus, nos né? 2 primeiros filmes. Porque depois do lançamento de 007 contra Goldfinger, o cinema começou a se distanciar bastante dos livros, e aí os filmes passaram a ter muito mais gadgets, humor mais leve, vilões teatrais e menos verossímeis. Já o George Lazenby foi um capítulo à parte, porque o cara nem ator era. Ele trabalhava como modelo, mas Sim. foi contratado sem ter experiência nenhuma nas telas. Só que ele definitivamente era mais sensível, vulnerável e humano. Praticamente um romântico. Anyway, you have given me a wedding present. The best I could have. The future. First a boy and then a girl. Blofeld. Meu Deus, velho. Mataram ela, velho. Kit 13. Caralho. Pô, que tiro foi esse, viado? O cara pegou de frente na mulher, mano. Porra. Kit 13. E com a chegada do Roger Moore, o tom ficou ainda mais carnavalesco. Teve sim uma Esse pequena era bom, pausa tá? nos filmes do Timothy Dalton, que era mais violento, era mais implacável. A não bala era fez tão curva, engraçadão, viado. mas que depois voltou a aparecer no Bond do Pierce Brosnan. Sim, ele tinha essa parte da ação, mas ele era mulherengo, piadista e tal. Aquelas características que a gente imagina do James Bond. Mas a memória mais recente de basicamente todas as pessoas é o Daniel Craig, que é uma versão um pouco mais realista do James Bond. E vale a pena falar que o cinema vivia esse período mais realista da coisa. Tinha os filmes do Bourne, onde a ação tentava passar essa noção de realidade. Tinha os filmes do Nolan, que mostrava que o Batman poderia existir na vida real se ele utilizasse tecnologia. Por essas e outras, as pessoas acreditam que o Daniel Craig fez a versão correta. Não, não consegue reclamar, Mas quando velho. você Só analisa sabe reclamar, a fundo, velho. vai perceber que James Bond é um personagem muito vivo, que passou por inúmeras transformações com as eras, sofrendo influência direta de vários fatores externos. Ou seja, o James Bond pode ser muitas coisas diferentes, mas ele precisa ter uma veia. Veia essa que o game 007 First Light acertou em cheio. O game começa com o jovem James Bond que está servindo na Marinha Real. Ele está em um helicóptero militar de Ó, transporte agora, até... cara, agora a gente começou a falar do jogo, tá? 10 minutos de vídeo. Deixa eu só abrir o jogo da Casa da TV aqui. Eita porra, já começou Portugal amassando aqui, velho. Que porra é essa, mano? Quase faz o primeiro gol, velho, Portugal. Fudeu. que é atacado e a aeronave cai. O jovem soldado é contratado pelo MI6, a agência britânica dos agentes, para conseguir informações importantes, mas na sequência decide desobedecer ordens e começa a agir como uma espécie de exército de um homem só para resgatar civis e recuperar um item misterioso. Calma, me perdi aqui, tá? Só voltar um pouquinho. Mas ele precisa ter uma... Cara, pior que se tu contar os jogos... tipo de NES... essas porra assim, deve ter alguns jogos sim a mais, mas não tem muitos jogos de James Bond não. Tem aqueles 6 da EA, aí tem uns 2 spin-off, que é o de corrida, o GoldenEye Rogue Agent. Aí tem 4 da Activision e esse, né? Pô, não é muita coisa não. Acho que tem menos jogo que filme do James Bond. Veia essa que o game 007 First Light acertou em cheio.
O game começa com o jovem James Bond que está servindo na Marinha Sim. Real. Ele está em um helicóptero militar de transporte até que é atacado e a aeronave cai. O jovem soldado é contratado pelo MI6, a agência britânica dos agentes, para conseguir informações importantes, mas na sequência decide desobedecer ordens e começa a agir como uma espécie de exército de um homem só para resgatar civis e recuperar um item misterioso. E olha só que curioso, né? Logo que no início já deixa claro que o James Bond, ele faz o que tem que ser feito, mas ele vai desobedecer ordens várias vezes, porque ele é esse cara meio rebelde, que quer fazer as coisas do jeito dele. Igual o Daniel Craig, velho. Implacável. Depois desse episódio, ele acaba chamando a atenção da agência britânica e começa a fazer parte do programa de agentes 00, que havia sido restituído. E aliás, aqui vai começar uma parte que geralmente é a parte mais chata de um game, que é o tutorial de gameplay. Mas que em 007 First Light funciona muito bem, porque aqui eles fazem uma maneira um pouco diferente, mais dinâmico, até se assemelha a um corte que teria num filme. Você faz uma coisa, corta, já tá fazendo outra, então acaba sendo uma parte divertidíssima de jogar. E como eu disse, é uma parte muito cinematográfica, mas curiosamente, a gente nunca viu nada disso nos filmes de James Bond, porque em todos os filmes ele já é um agente há certo tempo, então ele já tem uma certa experiência, a gente não precisa ver ele treinando. Então, pra mim, claramente, aqui tem uma inspiração no filme Kingsman Serviço Secreto, que tem uma sequência de treinamento muito parecida com essa. E sim, eu sei, Kingsman é basicamente uma releitura do universo de 007. Mas eu acho curioso que a franquia original acabou bebendo na franquia que a copiou Ouroboros. O assalto em cima do meu assalto, isso é falta de respeito, senhor. E não ironicamente, aqui mora todo o burburinho relacionado a 007 First Light, porque esse game ele é basicamente um prólogo. Spoiler alert. O personagem só recebe o título de 007 na última cena do game. Perhaps you'd be so kind as to do some digging. 007. Mom, thought you'd never ask. Todo o game é basicamente um prólogo do personagem, como ele vai Será que sai virar agora, aquele velho? agente que a gente tanto conhece. Então, pra quem já tem aquela imagem pré-estabelecida do que é o James Bond, pode se frustrar um pouco aqui. E assim, a gente tem vários exemplos negativos na cultura pop de versões jovens dos personagens. O próprio Uncharted, o filme, que foi baseado no game, foi escolhido Tom Holland pra fazer uma espécie de jovem Nathan Drake, e deu muito errado. E assim, Nathan Drake, que é interpretado pelo Tom Holland, que já foi o Homem-Aranha nos cinemas, só que esse Homem-Aranha era basicamente o Homem de Ferro jovem. Brincadeira. Ou não. Eu te odeio! Aqui quem faz James Bond é Patrick Gibson, que já atuou como jovem Dexter na série Dexter The Original Sin. E ele consegue carregar vários trejeitos muito interessantes pro personagem. Ele é bem sarcástico, com Cara, piadas Portugal tá ácidas, amassando a que Croácia, é parte tá? do humor inglês, aliás. Monty Python que o diga, né? Eu sou invencível! Ora, você é um louco! Caralho, Portugal tá amassando a Croácia, tá? Nós empatamos. Mas principalmente ele consegue Questão de passar tempo, essa noção de um James Bond verde ainda. Ele não tá pronto, mas ele tem todas as ferramentas que a gente espera ver do agente. E o game, apesar de se parecer bastante com o ritmo e Uncharted, como muitas pessoas comentaram, ele consegue fazer essa mistureba de uma maneira muito interessante e parecendo um bom produto da franquia 007. Temos missões em diversos lugares do mundo, interesses amorosos, ação, espionagem, missões com carros, Meu uma Deus, história competente. olha esse cara, mano. Assim, ó, pra ser sincero, não vou vir aqui dizer que é a história mais inovadora do mundo. É um feijão com arroz. E até me pareceu muito com Missão Impossível, especialmente os últimos dois filmes, né? Aceito de Contas, que tem toda uma parada de IA, que vai ter aqui também. E eu entendo. Quase que é gol do Papai Cris, tá? As pessoas comentam sobre isso o tempo inteiro. Salve, Kaiser, vamos faz doando. todo sentido com uma agência. Sai da gente, Kaiser, vamos doando aqui. E tal, conspirações globais. Mas parecia várias vezes que eu tava vendo um repeteco dos filmes do Ethan Hunt. The most fearsome killing machine ever devised by man. Meet Thea. Comentário de Thea Metossauro synthesizes Core. millions of data streams instantaneously to make statistical deductions on matters of national security. Bom, mas concluindo, na minha visão, 007 First Light é um ótimo jogo pra franquia. Pega vários ingredientes de vários filmes do agente britânico, junta em um game muito bem feito, até porque custou 200 milhões, então dinheiro tinha de sobra, e que consegue contar algo novo com isso. Não algo 100% original, porque pega influências de várias coisas, mas consegue contar essa história de origem do James Bond. E histórias de origem, de forma geral, como eu até comentei antes, elas tendem a ser decepcionantes, as pessoas reclamam muito.
olha o filme do Han Solo aí, que é um fiasco e ninguém queria saber. Mas que aqui consegue entregar algo muito legal, porque o personagem, ele tá sendo respeitado aqui. Ele não é exatamente o Daniel Craig, ele não é exatamente o Roger Moore, ele não é exatamente o Sean Connery, mas ele pega várias coisas de várias versões do personagem, com um pouquinho do livro, com um pouquinho de influências externas e cria um James Bond em início de carreira que é muito legal de jogar. Aliás, funciona tão bem que eu fico pensando que isso aqui pode influenciar o caminho que o cinema está tomando com o novo James Bond. A gente sabe que o diretor vai ser o Denis Villeneuve, mas qual abordagem ele vai tomar? Vai ser um jovem James Bond? Muitos falam sobre o Jacob Elordi fazendo o papel. Então seria um cara um pouco mais jovem. E eles poderiam pegar várias coisas desse game aqui pra usar nesses novos filmes. Mas, vai ser o Idris Elba, velho. Eu gostei muito do jogo. E especialmente fiquei com muita vontade de jogar mais desse game. Eu queria jogar mais e mais e mais. E felizmente a IO Interactive conseguiu brincar. Jogar mais, né? Eu joguei meia hora do jogo. Porque aos mods da Marvel até termina com um textinho dizendo que James Bond irá retornar. Ah, isso aí já tinha no... Ó, cara, caiu, viado. Você já tinha nos filmes dos James Bond antes da Marvel fazer essa porra no cinema, tá? Antes do MCU. Caralho, fudeu, mano. Aqui ele caiu, aqui ele caiu. Vixe. Ah, o juiz roubou aqui, velho. Mas então é isso, pessoal. O que você achou do game 007 First Light? Gostou? Adorei o jogo, adorei o vídeo, adorei tudo, mano. Hey, this is